Fala pessoal, começando aqui o JB Podcast, o podcast que vai te levar para cima, tua mentalidade, teu negócio, a tua carreira, é isso aí. Esse projeto iniciou justamente para que a gente possa levar para empresários, para líderes, insights, experiências de vida que possa realmente influenciar muito a sua também. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, estou aqui com o Pedro Lucas que é diretor comercial do grupo Natus Pharma, um dos maiores grupos de drogarias do Brasil, e ele está aqui com a gente para trazer um pouco de insight, uma série de vivências do dia a dia. Vou explorar muito ele, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Já deixa papel e caneta aí do lado, seja bem-vindo para esse nosso bate-papo. Pedro Lucas, muito obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Eu quero que você se apresente aí para a audiência, fale um pouquinho de você, para a gente começar esse bate-papo legal aqui. Oi, José, o prazer todo meu em estar aqui, é muito bom poder contribuir, passar um pouco da vivência, da experiência que a gente tem no dia a dia. E eu sou, como o Zé já me apresentou, Pedro Lucas, tomo conta da parte comercial da Natus Pharma, atualmente tenho 23 anos, já tenho 5 anos de empresa. E a gente vai aprendendo com o dia a dia, aplicando, e agora estou um pouco mais nas redes sociais, querendo passar um pouco do que a gente aprende no dia a dia para os seguidores, e agora estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que a gente aprende, do que a gente vive no nosso dia a dia. Muito bom, Pedro. Ô Pedro, você sabe que eu com teu pai a gente regula de idade, né? Então a gente, quando criança, meu avô trabalhava na propriedade do seu pai, então, do seu avô, na verdade, os nossos avós, né? E hoje eu te vejo lá dentro da Natus Pharma, te vejo chegando agora, jovem. Tenho certeza que tem muitas lideranças jovens que estão te assistindo agora, que vão ter a oportunidade de se inspirar ainda mais, porque a cadeira de diretor comercial a gente sabe que é um grande desafio, ainda mais no grupo que vocês estão. Hoje a Natus Pharma está com quantas unidades hoje, Lucas? Hoje são 86 lojas em 46 cidades. 46 cidades, todas no sul de Minas? Todas no sul de Minas. Muito bom. E você como diretor comercial, nesse desafio que você tem, me fala um pouquinho do teu dia a dia como diretor comercial. O que você olha? Como é que você mexe o ponteiro? Como é que é a tua rotina? Quando a gente fala de vendas, de comercial, o que está no teu radar no dia a dia que você pode compartilhar com a gente aqui? O que a gente mais olha, os números que a gente acompanha. Como que é a minha metodologia de trabalho? Eu não costumo, até gravei um vídeo esse dia falando do bombeiro e do eletricista, que são os tipos de liderança. Eu não costumo lidar direto, a loja caiu venda, eu vou lá, vou atuar nela. Não, a venda é só um termômetro do resultado, mas todas as minhas atividades do dia a dia são de retaguarda para garantir que eu vou vender mais no futuro. Então, perfeito. Eu olho falta das lojas, como é que está o índice de falta, frequência de compra, como é que está a precificação dos produtos, como é que está o estoque das lojas, como que está o por trás da venda para que aquele ponteiro aconteça. Então, a venda é só o termômetro final de todo o trabalho que a gente faz ali na retaguarda. Ela está na ponta, né? Toda essa base por baixo é onde você está olhando. Sim, o comercial, que é onde eu mais atuo, não é nem o comercial que é na loja, atuando com venda. É o comercial que prepara a loja para vender. Perfeito. Então, toda a parte de inteligência de mercado, de estratégia comercial, é que está ali dentro. Muito bom. E agora me fala uma outra coisa. A gente está em 46 municípios? 46 municípios. A gente sabe que de um lado da rua para o outro lado da rua, a gente já tem um comportamento diferente de resultado de lojas, né? Sim. Como que você lida também com essa questão das diversidades, né? Você encontra muito isso, às vezes de uma cidade para outra. Isso deve acontecer em mix de produtos, também em questão de pessoas. Me fala um pouquinho desses outros desafios. Sim, não, muda completamente. A gente tem, por exemplo, em Poços de Caldas, de um lado da rua tem uma loja nossa, do outro lado outra loja. Perfeito. Mix diferente, faturam valores diferentes, com resultados completamente diferentes. É muito desafiador porque é muita variável, é muita loja, mas a gente vai construindo modelos de negócio. Então, sortimento, que é o mix da loja, o produto para de vender, ele vai morrendo, vai sendo remanejado por outra loja, a gente vai colocando lançamento, naquela loja pega, ele continua gerando demanda, em outra loja não vende, ele morre, a gente transfere. Então, a loja por si, ela abre e ela vai criando as suas particularidades. Tanto de sortimento, tanto de preço. Então, a gente faz pesquisa de preço. De um lado da rua, às vezes, tem mais fluxo, tem mais cotação, o cliente corre mais atrás de preço. Do outro lado, às vezes, tem um estacionamento
Então o cliente já não olha tanto o preço, já olha mais a comodidade. Cada loja é um organismo, é como se fosse uma empresa cada loja. Perfeito. Mão de obra. Loja que tem mão de obra boa, vai para frente mesmo. Ela pode estar num ponto pior, ser menor, mas tem uma mão de obra boa, um gerente bom, a loja decola. Então, cada loja é diferente da outra. Eu quero explorar essa questão da mão de obra com você, que é uma dor que a gente vê no mercado. Mas antes dela, eu quero voltar no estoque. Quem está nos assistindo, que tem uma farmácia ou que tem um negócio que revende produtos, que tem estoque, a gente sabe que ele é um dos maiores tomadores de dinheiro que a gente tem na nossa operação é a conta fornecedores, né? Sim. E aí a gestão de estoque passa a ser algo realmente que é muito estratégico para dentro do varejo. Falando um pouco mais de estoque, falando um pouco mais de estratégias de estoque, falando um pouco mais de gestão disso, entra um pouquinho nesse assunto. Como que vocês olham mais essa estratégia que você falou, às vezes de trazer produto de uma loja para outra? Conta um pouquinho disso para a gente, que aquele pequeno empresário que está nos vendo, o Pedro Lucas, e aí você já deve, recentemente até eu estava vendo uma matéria sobre a Casas Bahia com problema no resultado dela, no balanço dela, uma delas é a questão de estoque. Sim. E várias vezes a gente vê grandes empresas, né, que têm dificuldade com essa questão do estoque. Os pequenos, então, me fala um pouquinho sobre isso, sobre a visão de vocês, a forma de vocês entrarem no estoque, cuidar do estoque para que a gente não falte produto, mas também não tenha excesso de mercadorias nas lojas. Eu costumo dizer que tem os dois principais problemas, as principais dores do varejo é gestão de gente, gestão de pessoas é o primeiro. Sim. E gestão de estoque é o segundo. São as duas coisas mais complexas que tem. Hoje, como que a gente faz gestão do estoque? Primeira coisa é ter um sistema que te ajuda. Boa. Não precisa ser um sistema, ter um TOTS, um SAP, mas ter algo computadorizado, algo que vai estar ali disponível para você conseguir analisar. Na mão, ninguém consegue gerir estoque mais. Perfeito. Isso aí ficou para trás. Então, hoje a gente tem um sistema que ajuda muito. Então, ele faz toda a leitura de frequência de compra, de curva A, B, C, D, para ele definir quantos dias ele vai ter de cada produto, de cada curva, em cada tamanho de loja, para mandar esses produtos. Como fazer para não ter excesso e não ter falta? É o que todo mundo quer, né? Perfeito. Porque boa gestão de estoque não é ter pouco estoque, não é ter muito estoque. Perfeito. É ter na quantidade certa para que não falte e não gere excesso. Perfeito. Sim, é um desafio muito grande. Falta, como que a gente trata para não ter falta? Rotina, comprar sempre, ter frequência de compra, ter as quantidades certas nas lojas certas. E para não ter excesso, é sempre preocupar com isso. Tem gente que esquece de preocupar. Então, tirar um tempo do mês, da atividade, para olhar por excesso de estoque. Perfeito. Olhou para ele, aí você tem mais de uma loja, faz remanejamento. Tem uma loja só, faz um saldão, põe um produto para vender. Então, cuidar desse excesso, não esquecer dele. Muita gente acha que perdeu, esquece, não olha para ele e acaba virando um problema grande ali dentro da empresa ou do negócio da pessoa. A parte de prazos médios de estoque, vocês chegam a acompanhar isso também? É um indicador que vocês acompanham? Sim, é um indicador. A gente trabalha hoje com média de 60 dias de estoque em loja, certo? Então, 2 demandas de venda. Loja que vende muito é bem menor essa quantidade de dias. Loja que vende pouco é bem maior. Porque loja que vende muito já tem uma quantidade de estoque ali para não ter falta. Perfeito. É que vende pouco, você tem que forçar um pouco mais o estoque para ela crescer, continuar, ela conseguir ganhar escala. Eu sempre falo que no mercado de vocês e de um varejo tem 2 famas que a gente não pode ter. É a fama do não tem e a fama do tá caro, né? Sim. Então essa fama do não tem está muito ligada a essa capacidade de saber lidar com o estoque. E essa questão que eu te perguntei dos prazos médios é um ponto muito importante, né? Para quem está nos vendo aqui, cada um dia no estoque, quanto que representa um dia, né? Se eu tiver um estoque lá, se eu tivesse um estoque de 300 mil e esse estoque ele é para, sei lá, para um mês que fosse, né? Fazer uma conta redonda, então falando que eu tenho estoque aí para 10 mil reais de estoque por dia, por exemplo. Sim. É um dinheiro que está ali parado. Então, quanto melhor for a minha gestão, porque capital de giro dentro das empresas, de modo geral, passa necessariamente pelo prazo médio de estoque, pelo prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento de fornecedor.
O gestor que não está de olho nisso, ele ainda passa mais dificuldade com a questão do seu capital de giro. E aí você falou dos 2 pontos que é desafiadores no varejo. Um deles é estoque e outro é a questão da mão de obra. A gente vive uma realidade mesmo, acho que o Brasil todo, e aí tem várias explicações, vários contextos para a gente poder abordar aqui sobre a questão da mão de obra. Equipe, time. Entra um pouquinho nesse ponto aí, o que a Anatos está fazendo hoje em relação a gente, a liderança, a time, como que você está trabalhando o teu time, que rituais que você tem hoje com o teu time, que você considera que são importantes, alguma situação, algum case que você tenha também que você queira compartilhar ou possa compartilhar, fica à vontade. Vamos falar um pouquinho de gente, para que o pessoal que está nos assistindo aqui possa falar assim, poxa, isso aí é um ponto também que eu tenho que ficar atento. Sim. A respeito de time, do time que eu lido direto, o que é uma frase que quando eu comecei, eu escutava muito, sem experiência nenhuma, tô perdido. Eu tô meio perdido. Não sei o que eu tenho que fazer. Então, eu escutava isso e procurei entender o que significava estou perdido, como que trata. E hoje, para mim, é o que mais causa satisfação e o que mais mantém pessoas engajadas, que é deixar claro para as pessoas o que ela tem que fazer, na onde que ela tem que chegar, como que eu vou classificar ela como boa ou ruim. Então, essa clareza, para quem está trabalhando direto com você, ela é fundamental para que aquela pessoa se sinta engajada. Quem não tem clareza do que está fazendo, muitas vezes está trabalhando por causa do salário, ou para cumprir horário, ou porque precisa daquilo. Agora, quem tem clareza do resultado, do que tem que fazer, trabalha com mais engajamento, trabalha com vontade de chegar naquele objetivo. Não é só por cumprir horário. Uhum. O que a Anatos em si faz? Porque a gente tem muita liderança em lojas. 86 lojas, 86 lideranças. O que a gente está fazendo para conseguir reter, achar essas pessoas? É aproveitar os talentos dentro da empresa. Quem já está lá dentro. São 1.600 funcionários. Perfeito. Tem muito talento. Boa. Então é muita gente boa que dá resultado. Achar essas pessoas é difícil. Geralmente quem dá muito resultado são pessoas que têm um comportamento forte, pessoas difíceis de lidar no dia a dia, mas o RH das empresas tem que saber trabalhar essas pessoas e saber aproveitá-las da melhor forma possível. Eu tenho vários líderes em lojas que, assim, eu me alegro em ver eles trabalhar, me alegro em ver o resultado. Você pega ele de uma loja, leva para outra, o resultado da loja aumenta 30%, 40%. Perfeito. Então, isso é muito bacana. Mas tem que saber tratar essas pessoas como elas devem ser tratadas. Se eu pegar um funcionário que trabalha com má vontade, que está ali só para cumprir horário, mas às vezes eu tenho que manter ele porque é um caixa de um horário de noite, que é difícil achar. Igual eu trato um talento, uma pessoa que entra numa loja e dá 30%, 40% de resultado a mais, eu não vou ter nem esse cara da noite que eu preciso dele, nem esse talento. Eles têm que ser tratados de formas diferentes. Eu tenho que dar valor para essas pessoas que entregam o resultado. Perfeito. A gente se tocou em alguns pontos aí que dá para a gente explorar muito. Dentro do RH, a gente tem vários subsistemas. Um dos subsistemas é recrutamento e seleção. Dentro de recrutamento e seleção, você tem ali a oportunidade do recrutamento interno e recrutamento externo. E aí você traz uma coisa importante, que é valorizar essa questão do recrutamento interno. Eu sempre gosto de lembrar, fazer uma analogia, né, do Real Madrid com o Barcelona. Então você vê o Barcelona, ele é considerado uma empresa mais com as características de um farmer, de um fazendeiro, que ele cultiva. Então ao longo do tempo ele vai formando as pessoas para ir ocupando esses postos dentro do seu negócio. Falando do futebol, ele tem muito mais uma formação de talentos no seu DNA. Quando você pega, por exemplo, um Real Madrid, ele já tem mais uma visão de hunter, de caçador. Ele já traz aquela pessoa, muitas vezes, que já chega jogando. As duas estratégias são válidas, as duas estratégias são importantes. Mas no momento que a gente está vivendo hoje, a valorização da equipe com esse trabalho, né, oferecendo a oportunidade do crescimento dentro da empresa, é um forte elemento de engajamento que vocês fazem. E isso vale também para as empresas que estão nos vendo aqui agora. Às vezes, antes de eu ir para o mercado lá fora, o que eu tenho aqui dentro que a gente consegue aproveitar, que a gente consegue tá mexendo nessa gestão das pessoas. Você falou que tem 86 líderes, um líder em cada loja. E aí você também citou um exemplo que, em alguns momentos, um líder sai de uma loja, vai para outra loja e dá essa oxigenada. Isso é feito de forma
Há uma estratégia intencional por trás disso, ou às vezes é uma loja que está com desempenho que não está performando bem. Esse outro líder vai para lá para poder dar um suporte para o líder que não está conseguindo. Fala um pouquinho de quando que isso acontece para a gente. Sim, a gente tem os coringas. Tá. São essas pessoas que a gente vai remanejando de loja para loja. Quando que a gente faz isso? Vai abrir um concorrente novo? Manda para lá para garantir o melhor atendimento, para preparar a loja para o concorrente. A loja tem um grande potencial de venda e não está desempenhando. Manda para lá para ele fazer a loja desempenhar. A loja tá caindo o resultado. Manda para lá para ele recuperar a loja. Perfeito. Então são pessoas que, quando a gente enxerga que o cenário não tá bacana para a loja, a gente manda a pessoa para lá, para ela chegar e faz uma varredura na filial. Ver as pessoas, ver quem ali precisa de treinamento, quem precisa ser trocado, traz gente nova, estrutura a equipe, arruma os processos da loja, garante que todo mundo faça as atividades que tem que ser feitas. Então ele vem, arruma a loja e sim, visualmente você já vê a diferença de uma loja com má gestão e uma loja com boa gestão. Perfeito. Hoje você, quando nas conversas com os líderes, e aí logicamente já tem uma estrutura definida de RH dentro do grupo, mas o que vocês têm observado hoje dos principais desafios que vocês têm encontrado na contratação de mão de obra, né? É chegar a currículo, é chegar muito despreparado. Como é que vocês estão vendo, agora falando do recrutamento externo? Tem o recrutamento interno, que você trouxe para a gente uma vivência de vocês extremamente importante. E como que você vê também essa questão do externo? Que desafios que vocês encontram hoje e que estratégia que vocês têm adotado para dar uma driblada nisso? Sim, o principal desafio é que a farmácia tem muito horário, ela fica aberta há muito tempo. Horário então, extenso, né? Abre domingo, abre sábado, abre até 11 horas, tem loja que é 24 horas. E a grande massa da mão de obra hoje é a geração Z, que são as pessoas ali mais novas que não querem trabalhar nesses horários. Perfeito. Quer chegar domingo, quer ir para festa, quer divertir. Então, e a gente tem essa necessidade, a gente precisa abrir. A farmácia precisa estar aberto. Então, assim, é o principal desafio. E como que a gente faz para tentar amenizar? Com escala. Testa 12x36 em algumas cidades, 6x1 em outras, folga rotativa, a gente tenta fazer de tudo para que a gente faça uma adaptação nos horários para que essas pessoas consigam manter ali na rotina. Principalmente em cargos mais iniciais, como caixa, repositor, é o principal desafio. Gerente farmacêutico, existe uma mão de obra grande no mercado. Lógico que precisa ser lapidado, trabalhado, tem que ser muito treinado. Perfeito. Mas tem a mão de obra. Agora, caixa e repositor, auxiliar de limpeza, é o desafio principalmente nesses horários que não são comerciais. É isso que você está falando, é uma realidade em todos os setores que trabalham sábado, domingo, à noite, né? Então eu tenho clientes em postos de combustíveis, pessoal de supermercado. Então o pessoal acaba que esses horários estendidos, ele amplia ainda mais o desafio de trazer mão de obra para dentro das empresas, né? E você citou uma questão que vale a gente conversar um pouquinho também, até porque você tem uma ligação intrínseca com isso, que é o fato, a palavra que você usou aí, a geração Z, né? A geração Z, essa semana eu dei uma aula sobre desafios geracionais, falando sobre Baby Boomer, geração X, geração Y, a geração Z, que vem o pessoal que nasceu de 96 a 2010, e o Alpha de 2010 para frente, né? Que ainda não está necessariamente ainda dentro das empresas, mas está chegando e vai trazer ainda mais desafio para quem está na liderança. Obra, né? É a próxima. E você, como geração Z, você acaba destoando, né? E você sabe disso. Há um mês atrás ou 2 meses atrás, teve uma matéria que circulou, eu não lembro agora a fonte, sobre o fato da geração Z não estar disposta a assumir liderança, né? E aí você vai entender, talvez assim, a gente precisa trabalhar melhor também o que é a liderança, né? Porque às vezes o pessoal vê ali, liderança é realmente muito desafiador e essa geração Z às vezes está fugindo um pouco dessa responsabilidade. Você, ao contrário, está um ponto fora da curva. Além de assumir a liderança, você também está preparado como sucessor do grupo, né? Como que você... Agora vamos fazer dois reportes aqui, 2 cortes.
enquanto geração Z, né, como que você identifica essa tua geração, que leitura que você faz, que desafios que os líderes têm encontrados em liderar a geração Z na sua visão. E depois a gente vai entrar um pouquinho aí falando do Pedro Lucas como geração Z já na execução do que você faz. Certo. Primeiro momento, como que você vê a geração e os desafios que ela traz para as lideranças hoje, na tua visão? Sim, a geração Z é a nossa mão de obra. Então, isso é fato, não é opinião. E ela sendo a nossa mão de obra, não adianta a gente bater o pé e falar assim, não, eles têm que adaptar o meu modelo de trabalho. Perfeito. Ao contrário, a gente tem que moldar as nossas empresas para aproveitar da melhor forma possível essa mão de obra. Que é a mão de obra que a gente tem. A gente não tem escolha. Isso. É a mão de obra. Então, como que a gente vai adaptar nossas empresas para o jeito de trabalhar dessa geração? Porque tem a parte que é uma geração que não quer assumir compromisso, mas tem a parte que é uma geração que cresceu com internet, cresceu com tecnologia, tem às vezes uma capacidade de raciocínio melhor, tem facilidade em trabalhar Curiosidade. Curiosidade. É uma geração que pesquisa muito, que é muito, que aprende muito fácil. Então, como que a gente vai usar essas pessoas da melhor forma possível? Como elas vão trazer resultado para a empresa? E a gente vai adaptando a empresa para que essas pessoas consigam ser inseridas ali dentro da organização e trazer o resultado da maneira delas. Então, eu acho que assim, o ponto-chave é pensar como que eu vou aproveitar melhor essa mão de obra e não, eles vão ter que adaptar meu modelo. Uhum. Então, eu acho que essa flexibilidade é a chave para trabalhar com essa geração. Olha só, é interessante o que você falou, a gente tem nas empresas hoje uma pessoa de 60 anos, você tem uma outra de 45, você tem uma outra de 35, você tem uma outra de 24 anos, você tem uma outra de 18, 17 anos. Só aqui nós estamos falando de 5 pessoas que foram criadas, que vêm de uma cultura totalmente diferente umas das outras. Você pega, por exemplo, os baby boomers que nasceram de 65, 63 para trás, essa pessoa, quando ela nasce, os pais dela e os avós delas é pós-Segunda Guerra Mundial, período de muita recessão, muita dificuldade do que é hoje. No Brasil, um país ainda muito agrário naquela época. E aí você vê hoje a geração Z chegando nas empresas, como você mesmo disse, que é a mão de obra que nós temos hoje, sendo lideradas, né, por pessoas de culturas e gerações totalmente diferentes. Quando você fala da tecnologia, você imagina uma pessoa que nasceu em 96. Quando ela tinha 10 anos de idade, era 2006. Com 14 anos de idade, o BlackBerry, por exemplo, o celular que tinha o teclado, era o que mais vendia no planeta Terra naquele momento. Então, quando ela está na pré-adolescência, essa visão dela de tela, de mundo, ela já era uma realidade para aquela pessoa. E ela está hoje dentro de uma empresa. Eu vejo muito essa questão da geração Z, eu queria também ver se faz sentido, a curiosidade, mas principalmente é uma geração que gosta de desafios. Se pega uma liderança que não dá desafio, que fica muito morno, ou muito maçã no barro, é talento que eu perco muito rápido. Faz sentido isso? Muito sentido. Vim conversando com a Vitória no carro. A gente está com um feirão de fraldas acontecendo aí na semana. E teve um supervisor regional que está disparado em resultado, enquanto os outros estão um pouco para trás. Aí eu falei, Vitória, por quê? O que aconteceu que esse supervisor conseguiu destacar tanto dos outros? Ela falou assim, não, eu liguei para ele, conversei com ele, o que ele me falou? Ele falou assim que ele pega assim, quem gosta de desafio e desafia. Coloca assim, não, a tua meta é X, mas eu quero que você vende Y. E joga o desafio e as pessoas correm atrás. Aquela que não gosta tanto de desafio, ele vai mais pro lado técnico, do que ela tem que fazer, falando mais de rotina que ela tem que realizar, do que realmente do resultado. Perfeito. Então, ele estimula cada pessoa a entregar o resultado de uma forma. E além do conflito de gerações, cada geração reage de uma forma, tem também de cultura, de perfil, tem os ambientes que vieram. Os ambientes e tudo. Então, a liderança saber como que eu vou pegar o melhor de cada pessoa, em qual cenário, é fundamental para que o resultado venha. E sabe uma coisa que eu faço uma analogia, né? Você imagina na década de 90, quando um jovem que nasceu em 80 estava indo para o mercado de trabalho.
Então nós estamos falando ali da geração Y. Então provavelmente quem era os baby boomers naquela época já falava assim, meu Deus do céu, essa geração que está chegando aqui, nossa, é diferente demais da nossa, né? E acontece isso hoje. Você vai encontrar em todas as gerações gente boa e gente ruim de serviço. Verdade é essa. Não dá para rotular. E às vezes você vê o pessoal rotulando a geração Z ou a outra geração. Essa geração é assim, essa é assado. Essa sensibilidade desse líder que você falou agora, de perceber, opa, eu tenho que dar desafio. Quando eu dou desafio, que você tem muita gente da geração Z, como o teu caso, que é muito bom de serviço. Se quem estiver liderando, quem estiver no comando, tem essa sensibilidade, percebe isso, para dar desafio, para buscar uma forma diferente de fazer as coisas, de envolver a pessoa na construção daquela mudança, daquela solução, ele tem ali muitos bons guerreiros para lutar essa guerra. Concorda comigo? Com certeza, tem todo sentido e cada guerreiro gosta de lutar com uma arma diferente, de um jeito diferente. E a gente tem que ter essa sensibilidade de descobrir como estimular cada um desses, mas é o grande segredo da liderança, eu acho, é saber lidar. É desafio de pessoas, não, voltando novamente, não só a gente falou primeiro em recrutar pessoas, mas agora em liderar essas pessoas é a chave do negócio. Perfeito. O que mais faz uma pessoa se desligar de um negócio é a relação direta dele com o líder. Estatisticamente é comprovado que o que mais faz uma pessoa pedir demissão é a relação dela com o líder imediato dela. Então, se eu tenho um líder que não me entende ou que não entende essa questão geracional, ele vai ter mais dificuldade. Inclusive, os números falam isso, né? Se você pega, por exemplo, uma DRE, aí você vai lá na linha, por exemplo, de pessoas e vê uma conta de rescisão muito alta. Você vai investigar por que essa rescisão está tão alta. Muitas vezes você chega num líder, você chega num departamento, você chega numa pessoa que tem ali dificuldade de lidar com outras pessoas. É uma possibilidade que é comum da gente encontrar. Agora, você enquanto geração Z, né? Esses desafios que você tem hoje, como que você trabalha, né? A tua mentalidade, como que você busca esses desafios, como que você se nutre de energia para buscar esses resultados, já que você é cobrado o tempo todo para que, poxa, são 86 lojas, então o número tem que acontecer, a gente sabe que isso é importante. De onde vem essa energia? Como é que é a tua mentalidade? Como é que funciona aí dentro da tua cabeça esse motivo para agir no dia a dia? Sim, é uma frase que eu costumo falar sempre, é que a gente vem de um cenário muito, muito de competitivo, né? Minha família em si, a gente é muito competitivo. Então o que eu falo para todo mundo que é da geração Z? A concorrência está baixa. Vamos fazer diferença. Quem for bom de serviço vai destacar. Vai destacar. Então, se é uma geração que não quer muita responsabilidade, quem quiser vai destacar. Perfeito. Então, vamos entregar aí, porque quem dedicar e fazer acontecer vão ser os próximos gestores, CEOs, os próximos diretores, os próximos donos das futuras empresas que estão por vir no nosso mercado. Perfeito. Então, assim, é o que abre a minha mente perante essa geração. O que faz com que eu queira sair de casa e trabalhar, dedicar, pesquisar, crescer? É algo que está dentro da gente. Desde sempre, eu fui estimulado a trabalhar, a estar dentro do negócio, a entender, a gostar disso. Sempre fui estimulado a isso, então veio essa vontade, comecei a trabalhar na farmácia. Assim que eu saí da escola, meu pai me colocou na farmácia lá de Alfenas, aqui de Alfenas, né? Uhum. Trabalhei na farmácia 1-2 anos só aprendendo, vendo como é que funcionava o balcão, porque ali é a base de tudo. Sim. Depois fui para Paraguaçu, aí trabalhei como gerente na farmácia de Paraguaçu mais alguns anos, aprendi muito, ali foi minha verdadeira escola, porque ali eu já atuava, aprendi tudo que eu sei de loja dentro da farmácia, vim para o escritório, e aí no escritório entrei no setor de compras, fui aprendendo a comprar, comprava uma categoria, aprendendo, entendendo o sistema, perguntando, muita coisa que existia, mas ninguém sabia por quê, eu perguntava, e o povo do sistema lá eu perguntava, as pessoas que mais entendiam do sistema na empresa eu perguntava, e até a gente entendendo como tudo funciona, e é muito prazeroso você ver uma coisa que dá resultado, você vê que você faz uma ação e ela te gera um resultado em cima daquilo.
Então você vai te dando uma energia, um gás para continuar querendo mudar, querendo crescer, querendo fazer com que tudo dê certo. E meu pai sempre estimula muito eu a querer crescer, a querer aprender, a ir para frente. O nosso relacionamento entre, não como pai e filho, mas também como pai e filho, mas como líder-liderado, né? Porque ele é meu líder direto, é muito boa, ele estimula, faz a gente querer buscar o resultado. Então, eu vejo que o resultado é o que mais estimula a gente a querer mais. Perfeito. Você sabe que tem uma matriz de mudança. Toda mudança, o primeiro ponto da mudança normalmente é a negação. Então, a pessoa, por que será que precisa mesmo? Acho que é bobagem. Depois ela precede uma segunda etapa, que é a resistência. E aí a pessoa fala, não, realmente... E aí a pessoa quer continuar no quadradinho dela. E, na verdade... Quando você fala do resultado, uma frase que eu também gosto de repetir é que resultado motiva tudo. Então, como que eu quebro a negação? Como que eu quebro a resistência? Mostrando resultado. As pessoas vão te seguir, vão te olhar pelo resultado que você gera, não pelo que você fala, né? Isso é fato, em liderança, em negócio, na vida, né? O que você vai evoluir pelos resultados que você gera, não necessariamente pelo que você está falando. Porque falar, todo papagaio fala, né? Assim? Sim. Agora, você fez uma provocação que a gente podia entrar um pouquinho nela. Hoje nós temos no nosso país mais de 95% das empresas do Brasil são empresas familiares. Elas são responsáveis, Pedro, por mais de 65% da mão de obra do nosso país. E quando você olha para um negócio, ele acaba tendo aí 3 destinos, né? O Flávio Augusto que fala muito sobre isso, né? Ou você vai vender essa empresa, ou você vai ter um sucessor, você vai preparar essa empresa para ter continuidade, seja com alguém da família ou fora da família, com uma gestão profissionalizada, ou você vai quebrar ou vai fechar esse negócio. Então são 3 caminhos. E a gente percebe que a tua chegada, o teu desenvolvimento, isso que você acabou de falar, esse desenrolar todo que seu pai vem fazendo com você enquanto líder, diretor, CEO do grupo, preparando você, isso faz muita diferença nesse processo de continuidade do negócio. Sobre essa questão da sucessão, né? Vocês conversam sobre isso? Vocês têm estratégias já definidas para isso? Ainda está numa fase... Não, Zé, a gente pensa, mas hoje a gente está mais trabalhando isso de forma mais empírica, mais junto, ou não? Já existe alguma coisa direcionada para essa sucessão, por exemplo? Sim, a gente fala muito de sucessão lá dentro. Mas não só essa sucessão de pai para filho. Certo. A sucessão da empresa. Certo. Então, a gente está estruturando a empresa para que ela se profissionalize. Boa. E a sucessão não seja feita de Matheus, meu pai, para mim. E de Matheus, meu pai, para uma empresa profissional com quadro de diretoria. Respondendo a um conselho. Uhum. Que tenha regras, padrões. Então, a gente está montando a empresa para que a sucessão seja feita de forma profissional. Certo. E não saiu o Matheus, entrou o Pedro e é o dono que toma a decisão de tudo, que faz isso, porque a gente sabe que a empresa vai crescendo, não existe super-herói, não existe aquele cara que chega e manda e fala para cá, fala para lá e resolve tudo. Não existe isso mais. Então, internalizando contabilidade, trazendo controladoria, montando a governança, criando processos, trazendo consultorias para dentro para ajudar a profissionalizar a empresa, para assim a gente constituir essa sucessão. Por que dá muito errado? Sucessão, geralmente, não sei o percentual, mas grande parte das empresas que são sucedidas quebram, fecham. Sim. Porque o pai, que é o criador, nasceu lá dentro e ele aprendeu a fazer tudo ali. Ele domina o negócio como um todo, domina no detalhe o negócio, desde a base até lá em cima. Então ele leva tudo porque ele sabe como tudo funciona e ele vai controlando ali na mão. Quando ele passa a sucessão para o filho não entende, ele não participou do começo, ele não sabe como é que funciona o negócio. Então a hora que o filho pegar o negócio com 1/10 da experiência do pai, não vai dar certo. É muito difícil dar certo. Perfeito. Então, como que a gente tem que preparar a empresa para que o nosso filho, com a experiência bem menor do que a do fundador,
consiga tocar a empresa. Algo mais com mais metodologia. Porque eu estudar para ser um CEO, eu consigo estudar, eu consigo me aprofundar no mercado, eu consigo entender da empresa. Mas ter 20 anos de experiência eu não consigo. Então, esse eu acho que é o principal desafio e é a principal coisa que a gente tem que pensar nesse momento de sucessão. Muito bom. Você falou de algo que merece uma atenção especial de todo mundo que está nos vendo, que é essa importância de profissionalizar a gestão do negócio, né? Você tem algum exemplo que você possa compartilhar com a gente de algo como que era e agora não é mais, já nessa evolução de profissionalização da gestão? Tem alguma coisa que vem à tua mente? De profissionalização de gestão. Cenário de tomada de decisão, de desligamento de um gerente, certo, por exemplo. Certo. Antes chegava meu pai ou minha mãe, falava assim, eu quero que desligue aquele gerente, ou chegava o gestor daquele gerente e falava assim, quero que desliga ele, meu pai e minha mãe não deixava, não, porque trabalha muito tempo, porque gosta. Hoje não. Hoje tem avaliação, hoje a gente vê resultado dele. Sim. E o gestor direto define por desligar ou não aquela pessoa de acordo com os números que ele entrega, com os indicadores do RH. Então, essa parte de desligamento está bem diferente do que era antes. Hoje você faz uma avaliação técnica e comportamental baseada em fatos, em dados, aí vocês têm mais segurança e tomam essa decisão. Justamente. No compras, por exemplo. Antes, meu pai comprava tudo. Negociação era toda feita com ele, de volume, de tudo. Hoje não. Hoje cada comprador tem as suas categorias, tem que comprar dentro de um parâmetro estabelecido pelo sistema, que é para fazer a melhor gestão de estoque. Perfeito. Tem uma alçada de valor de compras que pode comprar por mês. Antes não, ia comprando, chegava no final do mês, tinha aquele valor para pagar, aí no outro mês dava pouco, no outro mês dava muito. Então era mais no feeling da necessidade. Hoje é tudo dentro do sistema, tem as alçadas que tem que respeitar de valor de pagamento, tem os parâmetros do sistema que tem que ser comprado dentro deles. Perfeito. Então, essa profissionalização ela vem acontecendo gradativamente e também com a criação dos setores, né? Porque pensa numa empresa que era minha mãe financeira e RH, meu pai comercial e compras, e só tinha essas duas lideranças, o resto era tudo analista e assistente. Isso. A hora que você põe uma liderança no compras, uma liderança no RH, uma liderança no financeiro, tem que profissionalizar. Porque senão não dá conta mais. Então essa pessoa nem fica, né? Essa pessoa nem fica. Ô Pedro, e ritual, quando você fala disso, né? Como que é a tua rotina em termos de reuniões com os gerentes, com as pessoas que estão diretamente ligadas a você? Você tem uma rotina de rituais pré-definidos? Como que você faz, você tem trabalhado isso? A minha rotina eu chego no escritório e vou ter uma reunião junto com a diretoria, que são os meus pais, para entender um todo da empresa. Então, primeiramente, eu não atuo na área comercial, que é a minha área. Vou entender um todo. Então, entra o diretor de operação de loja na sala, a gente trata um tema. O diretor financeiro trata um tema. Então, eu fico ali a parte da manhã, falando de todo tipo de assunto da empresa, junto com os diretores. Na parte da tarde, eu sempre faço reunião com o time de alinhamento. Então, todo dia eu tenho reunião de alinhamento. Não todos os setores, todos os dias. Quem participa dessas reuniões? Quais setores, quais áreas? Essa de todo dia? Essa de todo dia é compras, precificação, gestão de estoque, gestão de sortimento e inteligência comercial. Alinhamento todo dia? Todo dia. Que é o meu time ali direto, são essas pessoas. Alinhamento todo dia com alguma dessas áreas. Porque a gente vai fazer uma ação, vamos falar assim, de uma ação de Black Friday, que é lá em novembro. Tem que sair dali a compra do produto, tem que comprar, ver o que vai comprar, que preço, para ele definir preço de venda, para ele definir qual quantidade vai por loja. Então, toda a ação comercial que acontece na ponta, 30, 60 dias antes, a gente tem que estar ali planejando aquela ação. Então, é alinhamento diário. É alinhamento diário para fazer com que tudo aconteça dali 60 dias. Você sabe que essa é uma das maiores falhas das micro, pequenas, médias, talvez até algumas grandes empresas. A falta de alinhamento, isso que você falou agora.
Muitas vezes a pessoa fica sabendo de alguma informação, você não está sabendo de nada, né? Então é muito importante essa ênfase que você deu diariamente, pessoal. Olha só isso aqui. Diariamente, esse alinhamento de expectativa, esse alinhamento estratégico, porque ele vai interferir diretamente na qualidade do resultado final. E aí é o momento que você vê pontos cegos, que você ajusta muitas vezes ali um ponteiro, resolve, apara algumas arestas, mas se não tiver esse acompanhamento diário, a chance da gente perder a mão é muito grande. Uma frase assim que eu falo é que a mensagem não é de quem passa, é de quem recebe. E uma única reunião, a mensagem chega errado no ouvido do outro. Mesmo você falou para ela, mas ela não entende a mesma coisa que você falou. Isso. Então, se não tiver o alinhamento, vai sair coisa divergente. Perfeito. Os entendimentos não são... eles não têm tanta clareza de quem está falando e quem está ouvindo. Uhum. Então, falou um dia, no outro dia alinhou. Às vezes, no dia anterior, a pessoa estava trabalhando o dia todo num assunto específico, que ela levou o tema mais para o lado daquele assunto. Então, é muito importante esse alinhamento diário. Tem algumas fases para que as coisas aconteçam, né? Sim. Primeiro é planejamento. Certo. Muitas empresas fazem o planejamento, muita gente gosta de planejar. Uhum. Depois tem execução, acompanhamento e verificação. E validação, né? Perfeito. Planejar todo mundo gosta, todo mundo ama. É fácil. É fácil. Executar já é pouca gente. Esse é o desafio. Já é o que traz, já é o que é o pontapé, é o que geralmente os vencedores mais fazem. Mas não é suficiente. Uhum. O principal ponto para que as coisas aconteçam é o acompanhamento. A checagem. A checagem. E eu aprendi isso na dor, viu? Porque né? eu ia para as reuniões que eu tenho em São Paulo com outros donos de farmácia, voltava cheio de ideias, botava o povo na sala, passava as ideias, falava assim, pai, resolvi um monte de problema teu. Aí passava dali uma semana, pai, mas os problemas tá tudo aqui, você não resolveu nada. Eu falei, deixa eu ver o que aconteceu. Ia lá, às vezes não tinha entendimento, às vezes não tinha dado tempo, às vezes não sabia fazer. Então, volta agora, aprendi acompanhamento diário e no final a checagem, que é a validação de resultado, de desempenho, para garantir que aquela ação foi feita, né, que aquilo aconteceu. Você sabe que esse processo que você acabou de falar é o que fez o Japão ser o que é hoje, né? 2 bombas atômicas na Segunda Guerra e o Japão é a potência que é hoje porque ele trabalhou uma metodologia de gestão dentro do Japão que é o PDCA, que é o que você acabou de falar. Planeja, executa, checa e aí você faz as ações corretivas para poder rodar de novo esse processo. Isso vale para a empresa e para a vida nossa, vida pessoal nossa. Planejou, executou, avalia o que executou, o que deu certo, o que deu errado, o que tem que ajustar, novas ações e roda de novo, e vamos de novo. É o processo de melhoria contínua. Isso aí. A Toyota usa muito isso, muitas grandes empresas utilizam isso, e é uma mudança de mentalidade. Porque o planejamento, igual você falou, se sentar nós tudo numa mesa dessa daqui, até melhor do almoço nós já... Nossa, a ideia para tudo quanto é lado. Isso, nós já planejamos ser o maior do mundo aí. Então, o planejamento não é complicado. O que vai ser realmente o grande desafio está na execução e o acompanhamento da execução. Por que muita coisa começa e para, Pedro? Exatamente porque não tem acompanhamento. Não tem acompanhamento. Essa provocação, esse seu depoimento, traz para todo mundo que está nos assistindo um bom dever de casa, né? Olhar mesmo para dentro do negócio e falar, poxa, eu estou fazendo isso, eu estou planejando, tenho boas ideias, mas na hora da execução se perde, como eu não acompanho, eu não percebo isso. E fica aquele ciclo vicioso, né? É como se todo mundo fosse culpado, ninguém está me entendendo, e aí eu estou sempre olhando para fora e nunca olhando para dentro da minha forma de fazer. A culpa é sempre da gente. Se Sim. a culpa não for da gente, é muito difícil resolver. É isso mesmo. Quando a culpa é minha, eu consigo tratar. Então, a gente trazer a culpa para a gente conseguir fazer uma ação em cima dela, é o mundo ideal. Eu até coloquei um vídeo no Instagram esses dias. Até quem não me segue no Instagram, vamos seguir aí, @PedroLucasRochaDias. Tem muito vídeo bacana lá. Diferença de líder e gestor. Uhum. Porque, assim, tem a grande maioria das pessoas que dão certo em negócio, principalmente em varejo, é o bom líder.
que motiva o funcionário, que traz o cara, que desafia ele, que faz o negócio acontecer ali. Perfeito. E é muito bacana, isso é uma característica muito importante. Uhum. Mas para implantar coisa, para fazer o processo de melhoria, precisa de gestão também. E geralmente quem é muito bom líder tem dificuldade com gestão. Como gestão. Porque para fazer, planeja, executa, acompanha, verifica, é gestão. Precisa ter uma gestão boa. Porque não é um projeto. Sim. Eu não estou falando, um projeto que vai no ano que eu vou fazer isso. Aí não precisa ter tanta gestão, é mais um acompanhamento ali. Uhum. Agora você vai falar de 10 áreas diferentes, cada uma com 10 projetos diferentes. Se não tiver gestão, algo organizado, com metodologia, não funciona, não sai do lugar. Perfeito. Então, a característica de liderança é importante na empresa, mas a de gestão também é importante. É importante ter a pessoa, quando ela é boa como líder, ela tem que estudar e se desenvolver como gestor, Sim. ter ferramentas. E quando ela é um bom gestor, ela tem que se desenvolver como liderança. Perfeito. Então, é importante o casamento dessas duas características. Faz todo sentido. O resultado está muito ligado a isso. Eu costumo dizer que a gente tem 3 personagens muito fortes dentro de cada um de nós. Esse líder que está ligado ao lado do intraempreendedor, para quem é um colaborador, ou um empreendedor para quem está fora. A questão do administrador, que é o gestor, que você acabou de falar, e o técnico. Sim. Então você tem esses 3 personagens dentro de você. E existe um conflito muito grande no dia a dia. Então o teu lado, muitas vezes, empreendedor, fala assim, poxa, eu vou abrir mais uma filial, eu vou fazer mais isso, vamos botar um produto novo para testar nas farmácias, aquela criatividade louca. E aí vem o teu lado administrador e gestor e fala assim, opa, peraí. Qual que é o dinheiro para a gente fazer esse investimento? Dinheiro, estoque, logística. Estoque, como é que vai ser isso? O estudo de mercado. E você tem o lado do técnico, que é aquele lado que entende do produto, que entende, sabe, da questão mais técnica do dia a dia do negócio. Então, esses 3 personagens, ele permeia a gente no dia a dia. Aonde que eu consigo trazer o melhor resultado? Né? E aí vem essa fala que você fez. Poxa, é dentro da parte do líder, desse lado intraempreendedor, da criatividade, que eu consigo trazer mais ideias, a coisa rompe. Opa, então eu preciso estar mais tempo dentro disso. Se ao contrário, se eu tenho muito mais afinidade com a gestão, como você falou, é onde eu preciso estar permeando mais esse caminho. Porque quanto mais adequado tiver o teu talento com as atividades que você entrega, mais resultado você entrega. Isso vale para nós que está na liderança, como para toda a equipe nossa, né? Sim, uma coisa que até um consultor que está lá ajudando a gente falou, é que qual é a principal característica em comum de todo cara que saiu do nada, abriu um negócio e estourou. Que aqui é o exemplo aí um dos exemplos é meu pai, que abriu uma farmácia e hoje tem uma rede de 86 lojas. Perfeito. Todos eles são bons com pessoas, então é bom vendedor, é bom para tratar com gente, aquela pessoa que sabe lidar com pessoas e corajoso. Perfeito. Teve a coragem de arriscar no momento certo. Então essas são as 2 principais características que quase todos eles têm. E essas características elas são inversamente proporcionais à capacidade de gestão. Porque essas pessoas elas são mais aceleradas. Sim. É a pessoa que é mais proativa, empreendedor mesmo. Empreendedor. E quem é assim tem dificuldade com gestão, tem dificuldade com sentar na cadeira, preencher uma planilha e fazer um acompanhamento. Então, essas empresas que cresceram a partir dessas pessoas precisam de lideranças que saibam fazer gestão. Exato. Então, precisa de complemento. Então, quem trabalha aí em empresa que tem esse tipo de dono, de fundador, bora completar ele, vamos ajudar ele a fazer gestão. Trazer isso que falta, às vezes, no dono que teve a coragem e a habilidade com pessoas para complementar e a gente conseguir tá crescendo dentro da empresa. Então, assim, eu noto muito isso no meu dia a dia. Isso, fantástico. Muito bom, muito bom. Ô Pedro, vamos dar uma quebrada aqui agora. A gente sabe que nós somos seres integrais, né? Não tem botão de liga e desliga. E a gente tem outros papéis. Tem o Pedro que é diretor comercial, tem o Pedro que é filho, tem o Pedro que é colega de trabalho. E o Pedro, o que você faz fora do trabalho? O que é um hobby que você tem? O que você gosta de fazer? Que também dá essa esparecida, descarrega essa energia muitas vezes tensionada do dia. O que você faz também? O que é um hobby? O que você gosta de fazer além do trabalho, do dia a dia ali da empresa?
Ó, eu gosto de fazer bastante coisa, viu? É bem puxado a rotina de atividades. Recentemente eu comecei a jogar beach tênis. Assim, ó, Se identificou? Me identifiquei. Falei, ó, não comece. Se começar, vai viciar, viu? Então, conselho. Se não quer ter mais um vício pra vida, não começa, porque é muito bom. E quem começa, geralmente, não para mais. Gosto muito de roça. Então, crio meus boizinhos lá. Levo lá quase todo dia de tarde. Tratar deles, olhar, contar. É uma coisa que me alivia um pouco a cabeça. Sai um pouco da rotina. E tá com os amigos, fazer um churrasco, ir pra roça, ficar à toa. Tudo isso faz parte. Faz né? parte do negócio. Você sabe que eu lembro de você também quando nós foi pra Aparecida de bicicleta, né? Você Vixe. tem andado de bicicleta ainda ou não? Não, faz muito tempo que eu não ando, viu? Faz muito tempo. E aquele foi um desafio bom aquele lá, hein? Foi eu. Nossa, mãe. Eu já andei muito de bicicleta, na época que eu andava todo dia. Fui pra Aparecida 4 vezes já de bicicleta. Uhum. Mas eu aposentei aí. Pretendo não voltar a andar tão cedo. Ô Pedro, leitura, você gosta de ler? O que você gosta? O que você está estudando? O que você está trazendo de informação também para te ajudar nesse contexto de gestão, de liderança? Ó, eu não tenho costume de ler livro. Uhum. Nunca fui de pegar um livro para ler. Uhum. Mas eu sempre tive muito costume de pesquisar, de estudar. De ir a fundo em todos aqueles assuntos que me interessam, eu vou a fundo para entender. O que eu faço no meu dia a dia para que eu consiga estar sempre aprendendo, sempre em evolução. Eu pego as minhas redes sociais e sigo tudo aquilo que faz parte que ensina o que eu quero aprender. Tá no teu mundo. Então, no meu Instagram, no YouTube, no TikTok, que seja, tudo que eu vou olhar em algum momento tem a ver com alguma informação que eu preciso. Então, eu uso essa distração, que hoje é o principal motivo de ineficiência, para estar aprendendo. Pega um assunto, vamos falar de marketing. Vou estudar, vou entender, vou gastar horas e horas no YouTube ali escutando para entender sobre aquilo. Também costumo quase todo ano fazer um curso de gestão, terminei ano passado o curso da Nortus, que é o Gestão Contemporânea, Formação em Gestão Contemporânea. Legal. Que é um curso aí de 10 meses, muito bom, a gente aprende muito sobre liderança, sobre comportamento. Legal. E também, para mim, o que mais me ensina é a convivência com pessoas que entendem do negócio. Boa. Então tem essa reunião em São Paulo com outros donos de farmácia, eu vou sempre, aprendo muito lá. Essas consultorias que vêm para a empresa, eu sento do lado ali e pergunto mesmo, tudo que tem que perguntar, fico do lado, perfeito, aprendendo e tentando sugar o máximo de informação possível. Eu acredito muito nesse modelo de aprendizado, indo centralizado naquilo que você quer aprender. Então, quero aprender sobre como vender mais. Quem é os especialistas nesse assunto e eu vou aprender, fazer um curso, uma especialização com aquela pessoa. Perfeito. Então, eu acredito esse modelo de educação também, na geração Z, é o que mais tem funcionado, né? Sim. É mais específico, mais focado, energia canalizada, hiperfoco e o resultado acontece. Muito bom. Estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo. Deixa um recado para o pessoal que está nos vendo aqui agora, deixa uma mensagem. Tem aqui muitos empreendedores que estão começando, outros que já estão numa determinada jornada de negócio. Deixa uma mensagem, deixa uma reflexão final aí para a turma, o que você poderia estar dizendo para eles. E também deixa também onde o pessoal te encontra nas redes sociais, como é que faz para te seguir. Deixa aí a palavra, tá com você, para você fazer tuas considerações finais aí. Tá bom. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito bacana. Acho que deu para trocar muita ideia legal, muito insight legal. Gostou? Gostei demais. Espero participar de próximos, aí pode chamar que a gente vem. Vamos ter a música do Fantástico aí, né? 3 vezes perde, né? Gostei muito mesmo. E o que é a minha consideração, o que eu tenho para falar para vocês aí que têm empresa, que estão começando ou que já tem algum tempo? Busquem a evolução. Tem que aprender, tem que ver coisa nova. Não adianta eu ficar dentro do meu negócio ali a vida toda sem ver como são outros negócios. Então, pega na cidade vizinha, quem que é a principal loja do seu ramo na cidade vizinha? Vai lá, troca ideia com o dono, aprende. Vê na internet, pesquisa no YouTube como é que faz para melhorar, para crescer. Então, vamos aprender
para poder evoluir. Vamos expandir o nosso horizonte de olhar para a gente entender mais coisa, vai aumentar a complexidade do negócio e a gente vai evoluir. Quem não está evoluindo, está regredindo. Certo? Então, essa é a minha consideração final aí. Boa. Pra gente. E onde o pessoal te encontra nas redes sociais? Onde você tá? Tô no Instagram agora, pelejando lá para ver se cresce, se consegue entregar um pouco do conhecimento para mais pessoas. Isso. @Pedro Lucas Rocha Dias. Segue lá que tem muito conteúdo bom. Posto vídeo todos os dias. Espero que vocês possam contribuir também. Comenta, curte lá, faz comentário. Pode falar, manda no particular lá ideia de negócio, ideia de coisas, que a gente vai estar sempre presente lá para agregar no dia a dia de vocês. Pedro, mais uma vez, obrigado. Parabéns pela jornada que você está iniciando, um jovem empreendedor que você já tem um futuro brilhante pela frente, né? Que Deus continue abençoando a família de vocês, os negócios de vocês. Obrigado por ter aceitado esse convite. E para você que está nos assistindo, obrigado pela tua companhia. Nos siga lá no @Professor José Benedito, no YouTube Professor José Benedito, no TikTok Professor José Benedito também, no LinkedIn Professor José Benedito, você me acha nesses lados tudo aí. E que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como esse, deixa nos comentários, sugestões, comenta, pergunta. Quem sabe a gente não tendo bastante pergunta, a gente não traz o Pedro aqui mais uma vez. Trazer teu pai também, tua mãe, arrastar eles, né? Isso aí se conseguir... é um milagre. É um milagre. Pessoal, obrigado, tamo junto. Podcast, JB Podcast, vamos pra cima. Agora vamos falar o vamos pra cima junto? Fala assim, ó, Pedro, encerrando aqui o podcast, agora nós vamos pra cima, beleza? Certo. Posso contar com você? Vamos lá. Olá, pessoal, terminando aqui o podcast, Pedro, agora nós vamos cada vez mais pra cima! Bora! Valeu, pessoal!